Om Bhurbhuvah Suvah Tat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya. Om Shanti Shanti Shanti. Sairam. Nós oferecemos nossas mais humildes reverências aos divinos pés de lótus de Bhagavan Sri Sai Baba. Vamos continuar o estudo de onde a gente parou na semana passada. A gente está no primeiro discurso ainda, no primeiro capítulo do livro, Bhagavad Gita, Divinos Discursos de Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Eu vou ler e reler e depois a gente comenta. Em primeiro lugar, você deve tentar imprimir a essência da Bhagavad Gita em seu coração. Qual é a essência da Bhagavad Gita? Algumas pessoas dirão que é sabedoria, Gnana. Algumas dizem que é devoção, Bhakti. Algumas dizem que é ação, Karma. E outras dizem que é o controle da mente e dos sentidos, Yoga. Tudo isso pode ser verdade em seus respectivos estágios. Se você quiser estabelecer a verdadeira identidade de um determinado indivíduo, isso somente será possível quando você o observar da cabeça aos pés. Você não pode identificá-lo olhando apenas para seus pés. Você precisa ver o rosto dele também. O primeiro verso, Shloka, da Bhagavad Gita é o seguinte: Dharmakshetre Kurukshetre Samaveta Yuyutsava Mamaka Pandava Tiva Kimakurvata Sanjaya. A primeira palavra nesse verso, Shloka, é Dharma. O último verso, Shloka, da Bhagavad Gita é o seguinte: Yatra Yogeshwara Krishno Yatra Parto Danurdaraha Tatra Shri Vijayo Bhutir Dhruva Netir Matir Mama. A última palavra nesse verso, Shloka, é Mama. Ali está Dharma e aqui está Mama. Quando você combina essas duas palavras, isso se torna Mama Dharma, o meu dever. Isso é o que é ensinado na Bhagavad Gita. Assim, a essência da Bhagavad Gita é Mama Dharma, exortando-nos a cumprir o nosso próprio dever. Os estudantes, brahmacharis, devem cumprir o dever dos estudantes. Os chefes de família, grihastas, devem cumprir o dever dos chefes de família. Os eremitas, vanaprastas, devem cumprir o dever dos eremitas. Os renunciantes, sannyasis, devem cumprir o dever dos renunciantes, etc. Vou reler. Lembrando que a minha pronúncia de sânscrito não deve ser tomada como referência. Tá? Simplesmente leigo do jeito que está escrito. Praticamente. Em primeiro lugar, você deve tentar imprimir a essência da Bhagavad Gita em seu coração. Qual é a essência da Bhagavad Gita? Algumas pessoas dirão que é sabedoria, Gnana. Algumas dizem que é devoção, Bhakti. Algumas dizem que é ação, Karma. E outras dizem que é o controle da mente e dos sentidos, Yoga. Tudo isso pode ser verdade em seus respectivos estágios. Se você quiser estabelecer a verdadeira identidade de um determinado indivíduo, isso somente será possível quando você o observar da cabeça aos pés. Você não pode identificá-lo olhando apenas para seus pés. Você precisa ver o rosto dele também. O primeiro verso, Shloka, da Bhagavad Gita, é o seguinte: Dharmakshetre Kurukshetre Samaveta Yuyutsavaha Mamaka Pandavastiva Kimakurvata Sanjaya. A primeira palavra nesse verso, Shloka, é Dharma.
O último verso, sloka, da Bhagavad Gita é o seguinte: Yatra Yogeshvara Krishno Yatra Parto Danur Daraha Tatra Shri Vijayo Bhutir Dhruva Nitir Matir Mama. A última palavra nesse verso, sloka, é mama. Ali está Dharma e aqui está Mama. Quando você combina essas duas palavras, isso se torna Mama Dharma, o meu dever. Isso é o que é ensinado na Bhagavad Gita. Assim, a essência da Bhagavad Gita é Mama Dharma, exortando-nos a cumprir o nosso próprio dever. Os estudantes brahmacharis devem cumprir o dever dos estudantes. Os chefes de família, grihastas, devem cumprir o dever dos chefes de família. Os eremitas vanaprastas devem cumprir o dever dos eremitas. Os renunciantes sannyasis devem cumprir o dever dos renunciantes, etc. Sairão. Saira, o Baba fala, né, que a essência do Bhagavad Gita é o Dharma, não? Cumprir o Dharma. Quando Arjuna, né, Arjuna, na verdade, esse livro, né, a Bhagavad Gita, né, é para todos nós, para toda a humanidade. Nós somos Arjunas. Ele exorta Arjuna a cumprir o seu Dharma no início da Bhagavad Gita, quando, né, como todos sabem, quando Arjuna se vê diante do exército, né, dos Kauravas, né, e na frente estavam os seus preceptores, né, o seu mestre Drona, o seu tio Bhishma, e, né, todas essas pessoas, né, seja família, mestres, ele vacila, né, e desiste da guerra, porque ele acha que não pode matar os seus próprios parentes e preceptores. Então, Krishna o exorta dizendo que ele foi, toda a sua vida, ele foi criado para esse momento, ele foi treinado, né, como um guerreiro, né, um militar, ele é o maior dos guerreiros, e tudo na vida dele foi assim, como que Krishna, né, lhe preparou para esse momento. E diz, inclusive, né, que todas essas pessoas já estão mortas por determinação dele, de Krishna. E Arjuna é apenas um instrumento dentro desse drama, né, para fazer, realizar o seu Dharma. Então, isso é super importante para todos nós, porque é como dizer para todos nós que nós todos fomos criados com o nosso condicionamento, né, na nossa vida, tudo para nos preparar para realizar o nosso Dharma. Eu hoje vejo que na vida o único importante é o Dharma, o resto tudo é ilusão da nossa parte. Eu vejo assim, porque todos nós somos divinos, né? É o próprio Deus que é a única realidade, que cumprindo, né, um papel específico na sociedade, né, que foi treinado e tem que acreditar nesse papel para realizar da melhor maneira. Eu hoje vejo que a gente está, como eu posso ver, há muita ilusão, né? Há muito engano nessa vida. A gente pensa que vem para usufruir de alguma coisa, para conquistar alguma coisa, para ter fama ou para ter alguma coisa. Na realidade, a gente já tem tudo, porque a gente é divino. Então, por que um corpo humano, né, nesse mundo? Eu acho que é mesmo pelo Dharma. E ele aqui, né,
fala logo, né, que a essência da Bhagavad Gita é o Dharma. E eu já cheguei a essa conclusão, que na vida é mesmo o Dharma, porque nós não temos o controle das situações. E a gente tem mesmo que procurar fazer o nosso Dharma, e assim é que a gente vai ser feliz e que tudo vai dar certo, e que a gente vai ser aplaudido, né? Quando acabar a peça que a gente está vivendo, né? Quando as cortinas baixarem, que a gente vai ser aplaudido porque cumpriu bem o nosso papel, né? O nosso dever. Eu vejo que a vida é isso. Não sei, cheguei já a essa conclusão. Saira. Sairan, por favor, tem uma pessoa querendo entrar na reunião chamada Jaqueline. Você pode autorizar, Rubens? Tá bom, sim. Pede para ela tentar entrar de novo. Ela tentar entrar de novo? Tá, só um instante. Saira, eu achei interessante esse começo aqui, quando o Sai Baba fala que qual é a essência da Gita? Algumas pessoas dizem que é sabedoria, gnana, outras dizem que é devoção, bhakti, outras dizem que é karma, outras dizem que é yoga. E realmente a Gita, ela permite múltiplas interpretações, né? Porque Krishna fala de vários caminhos, né? Vários métodos. E, e sempre que ele está falando de um método em específico, ele enfatiza esse método acima dos demais. Como se, não, é isso que é o mais importante, né? E o curioso é que Sai Baba também fazia isso, né? Sai Baba, quando ensinava um determinado sadhana, ele normalmente falava de um jeito que parecia, né? Se você visse só aquele discurso, aquele trecho daquele discurso, parecia que aquele sadhana é a coisa mais importante do Sai Baba. Mas em outro discurso ele estava falando de outra coisa, ele fazia a mesma coisa, né? Acho que isso é uma característica, né? Talvez dos mestres hindus, mas que para nós é curioso, né? Porque a gente tem essa tendência de querer de não aceitar que um ensinamento seja vago, né? Assim, a gente quer que ele aponte exatamente, né? O, o dedo ali exatamente na direção. O que é a essência, né? Mas a verdade não é assim, né? Porque a verdade ela está além das palavras, está além do nosso pensamento. Então os Sai Baba, né, os avatares, eles abordam a verdade de vários pontos de vista, de vários ângulos, né? E, e também porque ele é a fonte de todos esses, né, de todos esses caminhos, de todas essas compreensões, de todas essas visões, né? Então não tem muito como a gente falar a verdade de uma forma muito é, certeira, assim, né? Pontual, né?
O que contraria a nossa tendência, né? Normalmente, com a nossa mente, a gente quer que as coisas estejam bem claramente definidas, né? Mas não é assim que funciona no campo espiritual, né? O campo espiritual está muito ligado à intuição, né? Ao sentimento. Então, aqui, o Sai Baba, ele resume a Gita numa palavra que ela é uma palavra muito ampla, o Dharma, né? Tanto que é uma palavra que normalmente dizem que nem como você traduzir, né? Qualquer tradução do Dharma para os nossos idiomas, inglês, português, é incompleta, né? Tem várias palavras que, mesmo no seu conjunto, não são capazes de expressar o significado da palavra Dharma. Sairana. Sairana. Vou continuar a leitura. A Bhagavad Gita nos exorta a cumprir adequadamente nossos respectivos deveres de acordo com nossas posições. Não conhecendo esse ensinamento simples, o homem de hoje em dia está confuso sobre seu papel na sociedade. Finalmente, ele fica desanimado e desesperado. Arjuna era um guerreiro, kshatriya, e um chefe de família, grihasta. Seu dever era lutar no campo de batalha. Mas, bem no momento do início da guerra entre Kauravas e Pandavas, Arjuna largou seu arco e suas flechas por conta do desânimo e da ilusão, e sentou-se na carruagem. Nessa situação, Shri Krishna ensinou a Bhagavad Gita e o iniciou em seu dever como guerreiro, kshatriya, no campo de batalha. Ao final, Shri Krishna perguntou a Arjuna: Você agora está livre da ilusão e do ego? Aquele que está livre da ilusão e do ego alcançará a paz. Nirmamo nirahamkaraha prashanti madgachati. Arjuna respondeu: Eu estou totalmente livre da ilusão agora. Nasto moha. Enquanto houver ilusão, morra, haverá apego, bandhana. É dito que tornar-se livre da ilusão, morra, é liberação, moksha. Morra kshayan moksham. Ou seja, liberação, moksha, não significa ter o privilégio de sentar-se em uma sala com ar-condicionado. Todo homem deve cumprir o seu dever e levar uma vida ideal. Vou reler. A Bhagavad Gita nos exorta a cumprir adequadamente nossos respectivos deveres, de acordo com nossas posições. Não conhecendo esse ensinamento simples, o homem de hoje em dia está confuso sobre seu papel na sociedade. Finalmente, ele fica desanimado e desesperado. Arjuna era um guerreiro, kshatriya, e um chefe de família, grihasta. Seu dever era lutar no campo de batalha. Mas, bem no momento do início da guerra entre Kauravas e Pandavas,
Arjuna largou seu arco e suas flechas por conta do desânimo e da ilusão, e sentou-se na carruagem. Nessa situação, Shri Krishna ensinou a Bhagavad Gita e o iniciou em seu dever como guerreiro, kshatriya, no campo de batalha. Ao final, Shri Krishna perguntou a Arjuna: Você agora está livre da ilusão e do ego? Aquele que está livre da ilusão e do ego alcançará a paz. Nirmamo nirahankara prashanti madgachati. Arjuna respondeu: Eu estou totalmente livre da ilusão agora. Nasto moha. Enquanto houver ilusão, morra, haverá apego, bandhana. É dito que tornar-se livre da ilusão, morra, é liberação, moksha. Morra kshayam moksham. Ou seja, liberação, moksha, não significa ter o privilégio de sentar-se em uma sala com ar-condicionado. Todo homem deve cumprir o seu dever e levar uma vida ideal. Tá, Helena? Sairam. O Sai Baba fala que é melhor você cumprir o teu dever, mesmo que seja mal feito, do que pegar o dever de outra pessoa para fazer. Então, é muito importante a gente conseguir saber, né? Conseguir estar consciente de qual é o nosso dever, o nosso papel, e realizá-lo bem, né? Na medida, no melhor das nossas possibilidades e habilidades. E aqui ele fala sobre, né, estar livre da ilusão. Que ilusão é essa? Eu vejo que é a ilusão da separatividade, a ilusão de que existe um outro ator que não o próprio Deus, né? A ilusão de que você é quem faz alguma coisa. Na realidade, né, é Deus que faz todas as ações, né? O ego é apenas um instrumento. E quando a gente, né, tem essa consciência, né, como Arjuna ali com Krishna, né, que foi seu mestre, ele se entregou totalmente, né, e se liberou, né, perdeu essa ilusão de que ele fazia alguma coisa, de que ele podia escolher não não lutar, né, que o Senhor já tinha determinado o desfecho da batalha, o desenrolar da batalha, e que Arjuna tinha que lutar, porque o Senhor o criou para isso e criou esse momento, né? E essa é a ilusão, né? A gente acha que tem a escolha. Na verdade, essa questão até, né, do livre-arbítrio que a gente fala, ela é bem complexa, mas, na verdade, é tudo. A gente não tem exatamente um livre-arbítrio, porque o nosso condicionamento nos leva a determinada escolha. Então, não é um livre-arbítrio livre, ele é bem. A gente tem que exercer ele, mas, na verdade, ele não é um livre-arbítrio. Shaira.
Saira, vou prosseguir a leitura. Não é suficiente se você simplesmente decorar os versos, shlokas, da Bhagavad Gita e cantá-los mecanicamente. Mesmo se um único verso, shloka, for colocado em prática, você se tornará uma alma bem-aventurada. Vários devotos estão desperdiçando seu tempo. Tempo é tudo. Não desperdice o seu tempo. Desperdiçar tempo é desperdiçar vida. O tempo é a coisa mais importante e preciosa. Deus é a encarnação do tempo, Kala Swarupa. Utilize esse tempo sagrado para memorizar pelo menos um verso, shloka, da Bhagavad Gita todos os dias e refletir sobre ele. A simples memorização não é suficiente. Além de memorizar os versos, você deve ser capaz de explicar o seu significado quando solicitado. A qualquer momento, eu posso subitamente fazer uma pergunta a você. Então, você deverá ser capaz de responder. O significado essencial dos versos, shlokas, da Bhagavad Gita deve ser compreendido e guardado no coração. Somente então nossa tristeza, soka, será removida. Compreenda o seu significado e coloque-o em prática. Essa disciplina espiritual, sadhana, tornará a vida humana frutuosa. Portanto, a partir de amanhã, anote meus discursos sobre a Bhagavad Gita cuidadosamente em um caderno e tente incorporar os ensinamentos da Bhagavad Gita em sua vida diária. Prashant Nilayan, 2 de agosto de 1984. Vou reler. Não é suficiente se você simplesmente decorar os versos, shlokas, da Bhagavad Gita e cantá-los mecanicamente. Mesmo se um único verso, shloka, for colocado em prática, você se tornará uma alma bem-aventurada. Vários devotos estão desperdiçando o seu tempo. Tempo é tudo. Não desperdice o seu tempo. Desperdiçar tempo é desperdiçar a vida. O tempo é a coisa mais importante e preciosa. Deus é a encarnação do tempo, Kala Swarupa. Utilize esse tempo sagrado para memorizar pelo menos um verso, shloka, da Bhagavad Gita todos os dias e refletir sobre ele. A simples memorização não é suficiente. Além de memorizar os versos, você deve ser capaz de explicar o seu significado quando solicitado. A qualquer momento, eu posso subitamente fazer uma pergunta a você. Então você deverá ser capaz de responder. O significado essencial dos versos, shlokas, da Bhagavad Gita deve ser compreendido e guardado no coração. Somente então nossa tristeza, soka, será removida. Compreenda o seu significado e coloque-o em prática. Essa disciplina espiritual, sadhana, tornará a vida humana frutuosa. Portanto, a partir de amanhã, anote meus discursos sobre a Bhagavad Gita cuidadosamente em um caderno e tente incorporar os ensinamentos da Bhagavad Gita em sua vida diária. Prashant Nilayan, 2 de agosto de 1984. Sairão. Sairam. Bom, sem mais comentários, eu acho que é o que a gente deveria fazer, né? O que ele está mandando os estudantes fazer. Como seus estudantes, a gente deveria fazer essa disciplina que ele está pedindo aí, de estudar um verso do Bhagavad Gita por dia. Sairam.
Sairam. Isso que Sai Baba fala, né, da memorização, acho que é uma tendência do ser humano, né, da gente fazer esse processo da memorização e valorizar o processo como se fosse o fim. Então, para que você vai memorizar, né? Você vai memorizar para algum propósito, né? Para você praticar, né? Imagina, a gente quem cozinha sabe fazer as comidas, né? Básicas memorizadas, né? Mas você não vai memorizar como faz um arroz e não vai fazer o arroz, né? Isso não faz sentido. E acaba que é esse desperdício de tempo porque você usou um tempo para nada, porque você memorizou alguma coisa que você não vai colocar em prática, né? Então, eu acho interessante essa colocação dele, né? Eu não me sinto assim capaz de memorizar um por dia, refletir, botar em prática e no dia seguinte já partir para o próximo. Eu acho que é pouco tempo para mim, mas eu acho que a gente precisa fazer esse esforço, né? Da reflexão e a prática, para a prática. Eu acho que isso que ele fala muito, fala até a questão do copo d'água, né? No outro discurso ele fala, você não precisa decorar né, as esculturas, você precisa botar em prática uma coisa que está escrita ali. Nenhum copo d'água mata a sua sede, né? A gente precisa realmente fazer isso, né? Colocar em prática aquilo, né? Então, é fazer o nosso dever sem ficar esperando o resultado, né? Sem se queixar por não ter vindo um resultado que nós mesmos criamos as expectativas dele, que isso vai aparecer. Simplesmente fazer o que nos cabe, né? Aqui nessa encarnação. Sairá. Sai, né? Juntando com o que foi falado no parágrafo anterior, né? O objetivo, né, desse ensinamento é libertar da ilusão, né? Como o caso de Krishna e Arjuna, né? E Arjuna termina dizendo: estou livre da ilusão. Esqueci as palavras exatas, né? Mas é para isso que é esse ensinamento, né? E a memorização, por exemplo, né? É só um auxílio, né? Para a nossa prática, né? Não é a finalidade, né? A gente decorar, ou a gente saber argumentar, ou saber refutar ideias contrárias, né? Eu me lembro de uma história do Sai Baba, que um devoto, né, foi até ele, era estudante de Vedanta, e ele fez uma citação de Shankara para o Sai Baba e pediu para o Sai Baba interpretar, responder a pergunta que ele fazia sobre a realidade do mundo. O mundo é real ou o mundo é irreal? E Sai Baba respondeu: deixe que o mundo se preocupe em saber se ele é real ou irreal. Você deve se preocupar com você mesmo, né? Você deve se preocupar em saber se você é real ou irreal, ou o que em você é real ou irreal, né?
Então, toda essa jornada, né, que a gente está começando aqui, com o ensinamento direto do Sai Baba, do Avatar, fazendo referência ao ensinamento que um outro Avatar deu 5.000 anos atrás, 6.000 anos atrás. O objetivo dessa jornada toda é a gente mergulhar dentro de nós mesmos, né, e alcançar essa liberação da ilusão, né? E como a gente demorou aí 4 semanas para fazer só o primeiro discurso, né? Praticamente um mês. Então, deve ser uma jornada, essa jornada através dos 34 discursos deve ser uma jornada, né, bem longa. Com a graça de Swami, a gente vai prosseguir, né? Sai, né? Sai, né? Como ele vai começar um discurso novo, né? Acho que a gente, por questões didáticas, pode parar por aqui mesmo. E na próxima semana a gente começa com o discurso seguinte. E aí hoje a gente termina um pouco mais cedo e fica com mais tempo para os bhajans. Eu vou cantar aqui o mantra e para a gente terminar. Om Swasti Prajabhya Paripalayantam Nyayena Margena Mahishaha Go Brahmanebhya Shubhamastu Nityam Samasta Loka Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti.